Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Este é o canal Vivendo com Propósitos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para receber os próximos conteúdos, para que a sua vida seja edificada através das mensagens que Deus coloca no meu coração para estar compartilhando aqui. Então, gente, hoje eu venho trazer algo assim que Deus falou comigo no meu coração essa semana. E eu creio que assim como Deus falou comigo, Ele vai também ministrar o coração de vocês. E é uma palavra assim que Deus falou muito forte mesmo. Uns 2 dias atrás eu estava folheando ali o Instagram, né? E uma frase, ela me chamou muito a atenção. Há algum tempo atrás eu já estava orando a Deus acerca de ambientes em que eu estou e que esses ambientes não têm gerado aquilo que eu desejo muitas vezes, né? E a gente às vezes não entende o propósito de Deus na nossa vida. Qual o propósito de Deus para que eu esteja neste ambiente? Talvez seja a igreja, talvez seja trabalho, talvez seja a cidade, né? Que não está ali te oferecendo aquilo que realmente você deseja. E às vezes a gente quer mudar, né? A gente quer mudar de lugar, a gente quer mudar de cidade, a gente quer mudar de igreja, mas a gente não entende, não para perguntar, Senhor, qual é o propósito do Senhor neste lugar? Por que que ainda eu estou neste ambiente? São coisas que eu perguntava a Deus, Senhor, por quê? Por que que ainda não aconteceu? Por que que ainda eu continuo aqui? Qual é o propósito do Senhor para mim? E o Espírito Santo trouxe muito forte essa frase no meu coração, em que ele dizia assim: floresça aonde Deus te plantou. Gente, quando eu vi essa palavra ela veio como uma tocha acesa no meu coração. Essa palavra queimou muito forte no meu coração. E ela ficou assim se repetindo dentro de mim. Floresça aonde Deus te plantou. E aí eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, o que isso significa? E Deus me fez lembrar de Isaac. Isso está escrito lá no Gênesis capítulo 26, em que Deus fala que Isaac estava habitando numa terra que não estava proporcionando aquilo que ele desejava. Era uma terra que estava passando por necessidades, uma terra que estava passando por fome. E a Bíblia diz que ele cogitou no seu coração descer ao Egito, porque muitas pessoas estavam descendo. Então, se as pessoas estão descendo para o Egito, quer dizer que o Egito está melhor. Quer dizer que lá eu vou encontrar aquilo que eu não estou encontrando aqui, onde eu estou. E quando Isaac, ele cogita em ir para o Egito, Deus aparece para Isaac e diz, Isaac, não desça ao Egito. E isso está escrito lá no capítulo 26, no versículo 2, que diz assim, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gente, essa palavra assim foi uma clareza ao meu coração, sabe? Porque como eu disse, eu já estava orando a Deus acerca de alguns ambientes que eu estava, e que esse ambiente eu estava me sentindo como se eu estivesse presa, que aquele ambiente estava me impedindo de crescer, de florescer. Mas na verdade eu não estava entendendo que aquele ambiente que Deus me plantou era ali que Deus queria que eu florescesse. E como a Bíblia fala que Isaac ali, ele cogitou ir para o Egito, mas Deus disse, não, Isaac, eu te plantei aqui, é aqui que você vai florescer, é aqui que eu quero que você frutifique, é aqui que eu quero que você seja abençoado, é aqui que eu vou te abençoar. E por muitas vezes nós não conhecermos qual é o propósito de Deus em certos ambientes em que nós estamos, que muitas vezes nós deixamos o ambiente em que Deus nos plantou para ir atrás daquilo que nós achamos que é melhor para nós. Que nós achamos, não, aquele lugar ali é melhor, aquela cidade é melhor, aquela igreja é melhor, aquele ambiente, aquele trabalho é melhor, aquela escola é melhor. Mas se Deus está falando para você, não desças, não mude, não troque de trabalho, não mude de casa, não mude de cidade, é aí que eu quero que você floresça. É aí que eu quero te abençoar. É aí que eu quero que você frutifique.
E essa palavra, ela trouxe assim uma clareza tão grande no meu coração acerca de questionamentos que eu tinha dentro de mim, acerca do ambiente em que eu estou, acerca do ambiente em que onde Deus me plantou e que eu não estava entendendo por que eu estava ali tanto tempo. E Deus me mostrou claramente, é aí que eu quero que você floresça. Eu quero que aí você dê o seu melhor. E a palavra do Senhor diz que Isaac, ele obedeceu à voz de Deus. E muitas vezes nós não estamos florescendo por falta de obediência. Não é o ambiente que vai fazer você florescer. Não é o ambiente que vai fazer você frutificar. Mas sim a sua obediência em Deus. Isaac foi abençoado numa terra estéril, numa terra seca. E onde Isaac plantava, ele colhia, ele prosperava. Ele era abençoado porque não era a terra, mas sim a presença de Deus que estava com ele. E tantos outros exemplos na Bíblia a gente pode trazer aqui. Vamos trazer José. José, quando foi tirado da sua terra, através dos seus irmãos, ele foi levado para a casa de Potifar. E a Bíblia diz que em tudo, onde ele colocava suas mãos, ele era abençoado, ele multiplicava, ele prosperava aquilo que ele tocava. Ele floresceu na casa de Potifar. Porque era aquele momento que Deus queria que ele tivesse ali. Ele floresceu naquele ambiente. Quando ele foi levado para a cadeia, Deus abençoou, Deus era com ele, tanto que as pessoas viam que Deus era com José. E sem falar, quando Deus levantou ele como governador, ele floresceu, independente no ambiente que você esteja, independente no ambiente que você encontra hoje, talvez seja um ambiente hostil, talvez seja um ambiente escasso, talvez seja um ambiente que você vê assim, não, esse ambiente não tem nada para mim. Eu vou mudar, as pessoas estão indo, todo mundo está indo. Ei, você não é todo mundo. Deus tem um propósito para você neste lugar. Deus tem um propósito para você neste ambiente, neste trabalho, nesta casa, nessa cidade. Não siga a multidão. Deus plantou você aí, é para você florescer. E se você não está florescendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque nós precisamos entender qual é o propósito de Deus. Se você não está entendendo, ore, busca a Deus. Senhor, qual é o propósito do Senhor? Porque eu estou há tanto tempo neste lugar. Porque muitas vezes nós não damos ouvidos àquilo que Deus fala para nós. E queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Isaac achava que a única solução dele era descer como todos os outros, descer para o Egito. Mas Deus disse, não, Isaac. Peregrina na terra que eu te disser. Onde eu falar, onde eu disser para você ficar, você vai ficar. E ali eu vou te abençoar. E a palavra do Senhor diz que Isaac obedeceu à voz de Deus. E a Bíblia fala que naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E essa palavra não me fez entender os questionamentos que eu tinha, as perguntas que eu tinha, Senhor, por quê? Por que eu estou aqui? Por que, Senhor, deste ambiente? Deus, tem outros lugares melhores. Deus sabe o que é melhor pra gente. Deus sabe qual é o ambiente melhor para nós. E Ele colocou você aí é para fazer a diferença, é para resplandecer. Não é para você ficar ali fechado, sem florescer, não. Primeiro você floresce, depois você dá frutos. E Deus quer que você frutifique aí neste lugar. Então não desça ao Egito, não mude, não troque. Obedeça aquilo que Deus está falando para você. E se Deus te colocou você nessa igreja, neste trabalho, nessa casa, seja fiel, floresça, dê o seu melhor. A palavra do Senhor diz, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Como nós queremos viver o muito de Deus se nós nem mesmo formos fiel no pouco que Deus coloca nas nossas mãos, né? Se a gente não dá o melhor no pouco que Deus ali está nos entregando, nos confiando. E essa palavra assim que abriu muito os meus olhos acerca de guerras interiores que tinha dentro de mim, acerca de onde eu moro, acerca de onde eu congrego. Mas Deus diz, é aí que eu quero que você floresça.
Isso fez cair todos os questionamentos que eu tinha dentro de mim. E hoje realmente eu entendo onde eu estou, o local que eu habito, o local onde eu congrego, o local onde eu trabalho, é onde Deus quer que eu floresça. Então é isso. Floresça onde Deus te plantou. Então, se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe com alguém, por alguém que ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. E que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, gente, essa palavra que Deus tinha para compartilhar com vocês. E eu creio sim que assim como Deus falou no meu coração, eu creio que também falou no coração de vocês. Deus abençoe e até a próxima. Até mais.